Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Esta é uma aula que eu particularmente gosto bastante, pois vamos trazer o detalhamento teórico a nível de projeto. É claro que vai ter matemática e vamos mostrar a simulação no computador e depois os testes práticos de bancada, que é o projeto de uma fonte chaveada. Você vai projetar a sua primeira fonte chaveada e é um conversor buck que rebaixa a tensão a partir das características que você quiser, tensão de entrada, tensão de saída e corrente de saída. Você realiza o projeto, vamos mostrar e disponibilizar os arquivos para você fazer seu próprio projeto. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like para nos ajudar. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, transformadores toroidais, indutores e muito mais. Vale a pena conferir? Primeiro link da descrição, toroid.com.br. Você precisa de um indutor sob medida para sua fonte chaveada, é com a Toroid do Brasil. Vamos para a aula de hoje. Let's get started! Como de costume, eu vou deixar um artigo aqui disponível para download para você que detalha as etapas de projeto para você ter acesso aos cálculos e poder projetar uma fonte chaveada, um conversor DC-DC buck com as características que você quiser. Então, seguindo esse passo a passo que eu vou explicar aqui para você, que eu já deixei prontinho, está disponível para download aqui na descrição, clique em mostrar mais e escolha o link de download. Você terá condições de projetar o seu conversor buck. Vamos lá então. Aqui é a topologia típica de um conversor DC-DC buck, que ele tem uma tensão de entrada e rebaixa para a tensão de saída. A tensão de saída é menor que a tensão aplicada na entrada. E este circuito é conhecido como circuito de comutação síncrona, porque utiliza dois MOSFETs. Se você observar aqui, o Q2 está substituindo o transistor de comutação rápida. O Q2 está substituindo o diodo de comutação rápida, diodo Schottky, e tem a vantagem de ter uma queda de tensão sobre ele inferior à queda que seria no diodo Schottky. Por esse motivo nós temos uma eficiência mais alta neste tipo de configuração. Por isso que utilizamos aqui esta topologia para o projeto da nossa fonte chaveada. Aplicamos sinais PWM em contrafase aqui nos gates, sinal 1 e sinal 2. Na saída nós teremos o sinal gerado e vamos aplicar neste circuito LC, que é um filtro passa-baixas que já detalhamos na última Fast Lesson, publicada esses dias aqui no canal, e também descrevemos na aula passada, na aula sobre a fonte chaveada elementar. Então, tem textos explicativos aqui neste artigo, baixe ele e leia com atenção também, que são informações bem relevantes para você. Os parâmetros do nosso projeto serão os seguintes. Queremos uma tensão de entrada de 12 volts, uma tensão de saída de 5 volts e uma corrente de saída de 1 ampere. Você pode projetar para correntes maiores, baseando-se nos cálculos aqui. Não vou projetar para uma corrente superior, porque estou sem indutores no estoque que suportem uma corrente superior a 1 ampere. Por esse motivo, vai ter que ser para 1 ampere mesmo. Mas a partir desse detalhamento, você pode projetar para correntes maiores. Outro detalhe que eu quero falar com vocês é que hoje não vamos nos ater ao circuito de chaveamento. Circuito de chaveamento vamos explorar em uma aula futura, se esta aula tiver bastante likes. Então, capricha aí, já deixa o like no vídeo, que aí vamos trazer também detalhes de projeto para o chaveamento. Os PWMs, lembrando que o sinal de PWM precisa ter um dead time, que é um tempo morto entre ligar um MOSFET e outro, para que ambos não fiquem ligados ao mesmo tempo, mesmo que em um instante infinitesimal de tempo, que isso já geram perdas também. Hoje vamos utilizar uma topologia simples com inversores de novo, só que a 12 volts. Já vamos ver isso detalhadamente.
Então hoje é eletrônica de potência pura na videoaula. Então nós temos a nossa taxa de trabalho aqui D, que é VO por VI. Então a razão entre a tensão de entrada e a tensão de saída. 5 sobre 12. Então 5 dividido por 12 dá esse valor 0,4166, aproximando já adimensional, pois é tensão sobre tensão. O valor médio de corrente no indutor é o mesmo da corrente de saída, então IL igual a IO. E vamos arbitrar aqui como regra de projeto que a variação pico a pico na corrente deve ser inferior a 40% do valor médio, ou seja, inferior a 40% de 1 ampere. Então, para não ultrapassar, calculamos desta forma: 40% vezes a corrente, IL, então 0,4 vezes 1, que é 1 ampere. Então resulta em 0,4, aqui faltou o A de ampere. É 0,4 amperes aqui o resultado. Vamos agora determinar a frequência do PWM. A frequência do PWM é muito interessante, pois o ideal é utilizarmos frequências acima de 20 kHz, que isso evita ruídos de áudio. Como sabemos, a faixa audível é de 20 Hz a 20 kHz. Acima de 20 kHz, essa frequência é de chaveamento. Quanto maior a frequência utilizada, os MOSFETs terão perdas de potência por calor. Então, a tendência é que eles aqueçam mais, quanto maior a frequência utilizada. Só que a vantagem de utilizar uma frequência mais alta qual é? Os nossos circuitos LC, porque o indutor terá um valor de indutância menor e o capacitor também. O indutor tendo uma indutância menor, nós temos um tamanho reduzido do componente e um custo reduzido do componente. E o capacitor também terá um tamanho reduzido. Então veja que frequências mais altas têm uma vantagem, que é essa redução de valor de indutância e capacitância e de custos, consequentemente, e até mesmo de espaço físico. Como desvantagem, nós temos perdas por aquecimento nas chaves, nos MOSFETs. Aí você deve dosar essa questão da frequência. No nosso projeto aqui hoje vamos utilizar uma frequência de 25 kHz. Vai estar acima da frequência de áudio, frequência máxima audível, e conseguiremos projetar o circuito de forma satisfatória e ao mesmo tempo não vamos superaquecer os MOSFETs no sistema. Por isso, frequência arbitrada 25 kHz. A partir da frequência e dos demais parâmetros, nós já calculamos o indutor. Então, aqui é o cálculo do indutor. Indutância vai ser igual a tensão de entrada menos tensão de saída sobre a nossa variação de corrente vezes a frequência. Isso tudo vezes a taxa de trabalho D. Então, 12 menos 5 sobre 0,4 vezes 25 kHz vezes 0,4166. Resulta em um indutor de 291,62 microhenry. Vamos utilizar na prática um indutor que já temos aqui, que a Toroid nos forneceu. Veja que você pode solicitar para a Toroid um projeto sob medida do indutor, com as características que você quiser, realizando a cotação com a Toroid. Link aqui embaixo, como eu sempre falo. O indutor que temos aqui disponível tem 300 microhenry, valor bem próximo. Ele permite correntes até 1,5 amperes. Então, temos que ter uma margem de corrente, queremos uma fonte para 1 ampere. O indutor suporta até 1,5 amperes e a frequência dele é até 50 kHz. Então veja que o indutor também tem esse parâmetro de frequência para você observar. Estamos tranquilo, né? 25 kHz, metade do máximo suportado. Aí o valor prático do indutor vai nos determinar a frequência, porque rearranjando a equação da indutância, veja que a frequência está aqui, então a frequência vai ser igual a tensão de entrada menos tensão de saída sobre
a variação de indutância, a variação de corrente no indutor, vezes a indutância, vezes a taxa de trabalho. E aí encontramos uma frequência de 24,3 kHz. E essa é a frequência que vamos utilizar. Então, perceba que é mais fácil nós ajustarmos a frequência no circuito de chaveamento propriamente dito, gerador de PWM, ajustarmos a frequência para um valor específico, ao invés de termos aquela indutância específica. Então, é mais fácil um indutor comercial de 300 micro, e aí ajustamos a frequência para fechar com esta indutância. Também temos que determinar o valor nominal de corrente RMS no indutor, a partir desta equação aqui, que é a corrente ao quadrado, no caso 1 ampere ao quadrado, mais variação de corrente sobre 2 sobre raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de tudo, dá aproximadamente 1 ampere. Então veja que essa equação aqui, nesta equação aqui, você precisa garantir que a corrente não ultrapasse a corrente nominal no indutor. Se com estes parâmetros ultrapassasse 1,5 amperes, que é do nosso indutor real, teríamos que trocar alguns parâmetros para conseguir utilizá-lo. No caso deu certo, coincidentemente ficou ali deu 1,006 amperes, então aproximadamente 1 ampere, então está tudo ok. E aí o capacitor, capacitância mínima, calcula-se com essa equação. Calcula-se com essa equação aqui. 1 menos taxa de trabalho sobre 8 vezes a indutância, que já temos, vezes um ripple, então uma tensão de ondulação de saída, já nos 5 volts do circuito, vezes a frequência ao quadrado. O ripple, vamos arbitrar 2% da tensão de saída. Então, uma ondulação aí que não vai nos incomodar. Aplicando isso na equação, fica 1 menos 0,4166 sobre 8 vezes 300 micro, vezes 0,02 de 2%, vezes 24.300 ao quadrado, que é a frequência real que vamos utilizar agora. Capacitância mínima de 20,58 microfarad. Essa capacitância, poderíamos até utilizar um valor de 22, mas já para reduzir o ripple ao máximo, vamos colocar 100 microfarad na prática, que já vai funcionar de forma legal. E por fim, galera, eu tenho aqui a referência para este projeto. Até eu vou falar desse livro em somente leitura em breve, que é o Eletrônica de Potência do Daniel W. Hart. Esse livro aqui é bem bacana. Eu não terminei de ler ele ainda, mas estou lendo aí. Estou mais ou menos ali a 42% de leitura, tá? E quando eu terminar de ler, eu vou trazer minhas considerações, mas eu já adianto que é excelente. Tem análise e projetos de circuitos, então baseando-se nesse livro que trouxemos essas equações, essa teoria para você, para o projeto de um conversor Buck. Perfeito? Ainda, já estou aqui no LT Spice, vamos colocar aqui os valores, então veja que eu estou gerando 2 pulsos aqui, com a frequência de 24,3 kHz, 2 sinais com um DUT de 50% em contrafase, aqui no LT Spice, e a etapa de potência está aqui. Nós estamos tá aí ela, estamos alimentando com 12 volts, aqui os sinais, então o MOSFET 1 e o MOSFET 2, aqui na simulação estou utilizando o IRF 2807, e aqui o nosso circuito, só colocar aí os 300 micro Henry para o indutor, e 100 microfarad para o capacitor, e um resistor para simular uma carga. Vamos colocar inicialmente 50 ohms, 5 sobre 50, lei de Ohm, 5 volts sobre 50 deve dar 100 miliamperes.
Rodando a simulação, aqui nós temos o sinal no primeiro MOSFET, é um sinal quadrado, 24,3 kHz. Deixa eu só confirmar se está certinho mesmo. Tá aí a FFT dele. Certinho aí o pico em 24,3. 50% de DUT. E o sinal no MOSFET 2, que também tem a mesma frequência, porém em contrafase. Aqui está a saída. Então ali o source do M1 com o drain do M2. E a saída do circuito está aí, ó. Vamos. Então perceba que nós temos uma tensão próxima da desejada aqui. Um pouquinho acima de 4,5 volts. Colocando uma carga de 1 ampere. Rodando de novo. Nós temos aí uma tensão de 4,2 volts. Observe que é bem próximo do que projetamos. Só que, na prática, vamos observar essa queda de tensão. Vamos utilizar a carga eletrônica para emular essa carga de 1 ampere. E a partir da queda de tensão, nós iremos aumentar o duty cycle do sinal quadrado aplicado. E aí conseguiremos obter ali algo próximo dos 5 volts com uma carga de 1 ampere sendo alimentada pela saída, comprovando que o projeto está satisfatório. Então nós temos entrada de 12, saída bem próxima de 5, já com carga de 1 ampere aqui no simulador. O circuito final é esse aqui. Como mencionado, vamos aplicar um PWM, que será o sinal a partir do gerador de funções ainda. Deixei o circuito de chaveamento para detalhar em outras videoaulas futuras. Se esse vídeo aqui tiver um aceite legal, então capricha aí no like e nos comentários, que é sempre bom. Então vamos aplicar o sinal em uma entrada NAND, com as duas entradas em curto, que é um inversor Schmitt Trigger do 4093, que está alimentado a 12 volts. CMOS aceita 12 volts de alimentação. E aí aqui nós temos o sinal invertido no MOSFET Q2, um IRF3205. Passamos por um segundo inversor para ter o sinal original aplicado a Q1, o IRF3205 também. E aqui está o nosso LC de saída. E vamos ligar a carga eletrônica para monitorar isso aí. Estamos utilizando dois inversores porque o sinal do nosso gerador terá uma amplitude de 8 volts, que é o máximo para o gerador que temos disponível no laboratório. E como o 4093 está alimentado em 12 volts e ele é Schmitt Trigger, veja o símbolo aqui da esterese, ele reconhece o sinal em nível alto e restaura para os 12 volts que precisamos aplicar nos gates. Então aqui nós temos 0 a 12 em Q1, que é o necessário, e abaixo o sinal invertido, a 0 a 12, em Q2. Teoria é isso, uma teoria detalhada para você. Espero que todos tenham gostado. Agora vamos para a prática, ver se funciona mesmo. Venha comigo! Vamos iniciar configurando nossa fonte de bancada aqui. Uma tensão de saída de 12 volts. Tá aí. Vamos limitar a corrente aí em 2 amperes mesmo. Show de bola! Já vou ligar o gerador também. Vamos configurar para uma onda quadrada, 24,3 kHz, uma amplitude de 8 volts e offset de 4 volts. Eu acho que eu até tenho salvo na memória aqui no recall. Vamos ver. Acho que é isso aí, ó, 24,3 kHz, amplitude 8 volts, pico a pico, um offset de 4 volts. Com isso teremos uma onda de 0 a 8. Esse é o valor máximo que conseguimos no gerador. Por isso o 4093 vai restaurar este sinal, trazendo-o para os 12 volts necessários.
Aqui no parâmetro de Duty Cycle vamos deixar em 50%, mas você pode observar aqui que o valor máximo que conseguimos é 80% aqui no gerador. Então depois você vai ver na prática. Vamos testar a variação desse Duty. Aqui está o nosso circuito totalmente montado e é nessas horas que nós vemos que precisamos repor alguns estoques. Olha só, estou utilizando esses dissipadores de calor aqui nos MOSFETs. São os padrões que eu encontrei aqui. Peço desculpas por não serem do mesmo padrão, mas já cumprirão o papel que é apenas dissipar o calor dos MOSFETs. Observe que no Q1 coloquei o maior, pois ele tende a aquecer mais. Nele que terá a maior dissipação de potência. Q2 substitui o diodo Schottky. Está aqui o indutor da Toroid. Sensacional. Indutorzinho aí de 300 microhenry, 1,5 amperes e 50 kHz como mencionado. Personalizado, show de bola. Você pode encomendar sem problema nenhum. Capacitor de 100 micro, então o circuito LC está aqui na saída. Os 12 volts da fonte de bancada serão aplicados aqui. E aqui já temos os terminais da carga de bancada. Então a carga vai drenar uma corrente, vamos testar até 1 ampere, para ver se conseguimos drenar 1 ampere desta topologia, conforme projetamos. E o circuito de chaveamento que estamos utilizando é simples, a partir do gerador. Aplicamos no 4093 o sinal e ele faz o chaveamento inverso dos MOSFETs, pois configuramos as NANDs dele como inversores. Se você quiser circuitos de chaveamento, você pode projetar um circuito de chaveamento para os sinais. Vamos mostrar os sinais gerados. Lembrando do dead time, aqui não teremos um dead time, por isso não deixaremos em operação por muito tempo, mas um circuito de chaveamento com o tempo morto, para evitar o curto dos dois MOSFETs, mesmo que por tempos infinitesimais, conforme falamos na teoria. Você pode utilizar um microcontrolador, por exemplo, ou circuitos dedicados a essa função, como o TL594. Então, aí a dica, mas podemos trazer em aulas futuras como mencionar. Vamos fazer o seguinte, para começo de conversa, eu vou desligar aqui a entrada dos MOSFETs, que eu quero mostrar para vocês os sinais que estamos aplicando a essas entradas primeiro, sem a carga atribuída. Vamos ligar o gerador, aplicar o sinal, liberar a saída. Aí estão os sinais que temos, galera. Olha só, nós temos o sinal em onda quadrada aqui, esse é aplicado ao primeiro MOSFET e esse é aplicado ao segundo, 24,3 kHz, então estão em contrafase. Se eu vario o Duty Cycle aqui, agora está em 50%, mas observe que variando o Duty Cycle, os sinais acompanham essa variação. E veja que o sinal original do gerador é esse aqui, ó. Amplitude de 0 a 8 volts. Então o papel do 4093, que está sendo alimentado com 12, é restaurar esse sinal. Por isso que utilizamos as duas portas, e aí bufferizando isso aí nós temos os sinais certinhos de 0 a 12. Agora, com a ligação restabelecida, podemos ver aqui os sinais que estão sendo aplicados realmente nos MOSFETs. Então aqui no Q1 e aqui no Q2, é claro que temos esse ruído associado, mas já era previsto. Nesse instante, Q1 tem 24 graus Celsius de temperatura, mesma temperatura aí de Q2, um pouquinho menos. E a nossa carga está registrando uma tensão de saída de 4,55 volts. Vamos configurar aí uma carga bem pequena no começo, de 20 mA, corrente constante. Quando eu habilitar a saída, nós teremos 20 mA sendo drenados da nossa fonte.
Então, habilitando a saída, a tensão caiu um pouco, mas a partir dessa carga eu vou fazer o seguinte. Vamos atuar no Duty Cycle aqui, obtendo assim 5 volts na saída. Então viram que com uma carga pequena, mas já existe uma carga associada à saída, nós temos os 5 volts. Agora vamos aumentar essa carga. Vamos ver se conseguimos drenar 100 mA dessa fonte. 100 mA, habilitando, temos uma queda de tensão, mas novamente eu aumento um pouco o DUT. Vamos aumentar aí, estou agora em 62% de Duty Cycle e temos os 5 volts na nossa saída. Muito bacana isso. E a fonte de 12 volts registra aí um consumo de 177 mA, que comprova que estamos drenando os 100 mA da saída. Lembram que semana passada, como não nos preocupamos com o projeto do circuito LC propriamente dito para aplicação de uma corrente de saída, nós conseguimos ali uns 10 mA, já estamos em 100. Vamos agora colocar 500 mA. 500 mA, tensão caiu para 4,19 volts. Nossa potência nesse instante é de 2 watts. Se eu ajustar o DUT, aumentando, agora, olha só, 77%, temos 4,86 volts na saída, 500 mA. Na fonte principal, 499 mA drenados. E aí está o DUT de chaveamento. Podemos ver a temperatura aí. Subiu um pouco, 28 graus Celsius. E Q2 menos, ó, 25. Já começou a registrar a diferença. Então nós temos aí um aquecimento, mas bem pequeno, dos transistores de chaveamento. Então olha uma coisa interessante. Se eu desligar a carga, nós não teremos nenhuma carga na saída da fonte. Olha a nossa tensão de saída agora, com o DUT configurado para 77%. Foi para 6,7 volts. Então veja um detalhe importante para fontes chaveadas. As fontes chaveadas normalmente são projetadas em malha fechada. Elas têm um feedback que colhe essa tensão de saída, realimenta nos circuitos de chaveamento para que os mesmos atuem no Duty Cycle de modo a manter a tensão de saída constante necessária. No caso aqui deveria ser 5 volts. Este circuito nosso está em malha aberta, ele não tem feedback. Por esse motivo, quando eu tenho a carga, eu estou com os 4,87 volts, próximo ali dos 5, removo a carga de 500 mA da saída, a tensão de saída sobe, pois não temos esse circuito de feedback para ajustar o Duty Cycle na ausência da carga. Então aqui na prática você está vendo isso funcionar. Vamos aproveitar aí e aumentar a corrente agora, 800 mA. Vamos ver como fica. 4,4 volts, está bom, mas podemos ajustar de novo. Agora 79%, conseguimos 5 volts. Então estamos com uma carga de 800 mA, excelente. Nossa fonte registra esse consumo também, a fonte de entrada. Os nossos MOSFETs agora estão um pouquinho mais quentes, mas nada preocupante. E ali está o aspecto das formas de onda de chaveamento. Estamos quase em 1 ampere, então agora vamos com 1 ampere. Vou desligar a carga, veja que agora a tensão está maior ainda, 7,26 volts. Vamos colocar 1 ampere, então estou
ajustando aqui para drenar 1 ampere, conforme o nosso projeto. Então vamos habilitar a saída, 4,6 e o DUT chegou a 80%, mas observe que em um circuito de chaveamento que permite um PWM com DUT Cycle superior a 80%, eu estimo que ali para os 88% deva atingir os 5 volts na saída. Estamos com 4,69 e drenando 1 ampere da nossa fonte chaveada. Olha que coisa linda! E aqui, praticamente 1 ampere da fonte de entrada. E por fim, o aquecimento nos MOSFETs está aceitável aí também. 32 graus e 26, respectivamente. E comprovamos que a fonte funciona, o nosso projeto fechou conforme a teoria. Conseguimos drenar 1 ampere dessa fonte e fornecer 5 volts na saída, o que é sensacional. Lembrando que desprezamos o tempo morto, dead time, então por isso não deixaremos funcionando por muito tempo essa fonte. Em um projeto final você precisa considerar esse tempo morto no chaveamento, mas como mencionei, esse circuito que gera esses dois sinais pode ser feito com um microcontrolador de forma relativamente simples e também utilizando um circuito dedicado como o TL594, que é um exemplo clássico aí para fontes chaveadas. Essa foi mais uma aula de engenharia eletrônica clássica de sexta. Essa está com aquela cara de clássica mesmo, não concorda comigo? Peço o seu like, por favor, comente aqui embaixo. Em caso de dúvidas, também deixe seu comentário, havendo tempo, vamos responder. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixa aquele like para nos ajudar, é importante o seu gostei. Se é novo no canal, inscreva-se, botão inscrever-se, do lado tem o sininho. Marcou já o sininho? Marcou? Valeu! Marcando o sininho você recebe as notificações e que tem muito conteúdo para você. Porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Também me siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!